E se o salário de um dia inteiro de trabalho comprasse só uma refeição? Olha, isso não é nenhuma previsão econômica moderna, não. É, na verdade, um alerta que vem de um texto de quase 2.000 anos. Hoje, a gente vai desvendar a profecia do cavalo preto e o que ela pode nos dizer sobre custo de vida e sobre controle. Sem nenhum luxo, sem conseguir guardar nada, só aquela luta diária pela sobrevivência. A passagem que a gente vai analisar descreve exatamente isso. E não como uma possibilidade distante, mas como uma fase deliberada de controle. Vamos tentar entender qual é o mecanismo por trás desse aviso. Então, para entender isso, nossa análise vai mergulhar numa passagem bem específica do livro de Apocalipse. É aquela que descreve a abertura do terceiro selo. Uma cena assim muito poderosa e cheia de simbolismo. É bem aqui que a gente encontra o tal cavaleiro num cavalo preto. A imagem é forte, né? A gente esperaria uma arma de guerra, talvez. Mas o terceiro cavaleiro carrega uma balança. A ordem que ele recebe não é para matar, mas para medir. A crise que ele anuncia não é de guerra, é de mercado. Uma medida de trigo por 1 denário. Isso é uma inflação devastadora. E essa balança aqui, ela não simboliza justiça, não. Ela simboliza um controle rigoroso. É o símbolo de uma economia onde nada é de graça. Tudo é contado, medido, cada grão de trigo, cada hora de trabalho, tudo é pesado e precificado para garantir que a sobrevivência seja sempre calculada e nunca, nunca garantida. E aqui está o ponto crucial, o que dá a dimensão exata do problema. 1 denário era o salário de um dia. O que a passagem está dizendo é que uma pessoa trabalharia o dia inteiro só para comprar comida básica para si. Talvez uma porção um pouquinho maior para a família, se escolhesse o grão mais barato, a cevada. Mas aí, no meio dessa crise toda, a profecia revela uma ordem bem estranha. Um paradoxo que não faz muito sentido, pelo menos não à primeira vista. É aqui que a gente descobre que essa não é uma crise de escassez comum, é algo projetado. E aqui está a grande contradição. O pão de cada dia vira um artigo de luxo, com preço lá em cima, proibitivo. Ao mesmo tempo, itens que eram, de fato, luxos na época, o azeite, o vinho, são explicitamente protegidos. Ou seja, a sobrevivência do povo é racionada, mas o conforto de uma elite é garantido. Essa pergunta nos leva ao coração da questão. Isso não parece uma fome causada por um desastre natural que afetaria todas as colheitas por igual, certo? Parece algo deliberado. Sugere um sistema desigual, onde o essencial fica caro para a maioria, mas o luxo continua disponível para alguns. E é exatamente aqui que a análise conecta essa visão tão antiga com a nossa realidade. Será que a gente consegue ver ecos desse padrão hoje em dia? A fonte sugere que sim. É só pensar na inflação dos alimentos básicos, que sobe mais rápido que a de outros produtos, ou no mercado imobiliário, onde o custo de uma moradia básica come uma fatia cada vez maior do salário. O padrão é o mesmo, o essencial se torna mais difícil de alcançar, mesmo enquanto o consumo de luxo bate recordes. E aqui vem o alerta central da nossa fonte. Essa pressão econômica que a gente vê não é o fim, mas o meio. É só a ponta do iceberg de um sistema de controle muito maior, onde a dependência econômica vira a ferramenta principal para gerenciar populações. Isso nos leva, então, à interpretação final. O que essa profecia realmente quer dizer? Qual é a mensagem por trás da fome e da balança? O primeiro ponto é que o problema vai muito além da falta de comida. A fome, na verdade, é o sintoma, não a causa principal. A verdadeira questão é o sistema que gera essa escassez. Um sistema que usa a economia como se fosse uma arma para criar dependência e exercer poder sobre as pessoas. E aqui, a conclusão é implacável. Ao controlar o acesso à nossa necessidade mais básica de todas, a comida, um sistema pode, efetivamente, controlar populações inteiras. É, talvez, a forma definitiva de poder. Por fim, a fonte deixa uma reflexão pessoal. Se toda a nossa segurança está ancorada na estabilidade financeira, esse cenário é um alerta sísmico. Ele aponta para um tempo em que o dinheiro pode até comprar luxos, mas não vai garantir o essencial para sobreviver. E é importante lembrar, o cavalo preto não é um evento isolado. Ele faz parte de uma sequência, uma progressão de eventos que vão se intensificando. A profecia descreve uma ordem bem clara. Tudo começa com um engano, que leva à guerra. A guerra, por sua vez, cria o caos necessário para que se implemente o controle econômico. E depois do controle, o que vem? O próximo selo, o quarto,
É a consequência direta do terceiro. O cavaleiro é chamado Morte, e ele cavalga sobre a terra que foi primeiro subjugada pelo controle econômico e pela fome. E essa é a reflexão final. A análise desses textos antigos não é sobre prever o futuro, mas sobre reconhecer os padrões do presente. O alerta não é sobre o fim do mundo, mas sobre a urgência de despertar para os sistemas que nos governam. A questão que fica é: será que estamos prestando atenção